Então, dado que agora a gente sabe qual é o conceito de inflação e como calcular a inflação, a gente vai voltar para a nossa boa e velha taxa de juros. A estrutura mais básica dessa taxa de juros, ela é composta, uma parcela dela é a inflação e uma parcela dela é a taxa real de juros. Ou seja, quando você vai fazer um investimento, por exemplo, você não está preocupado somente quanto você ganhou nesse investimento, mas você está preocupado quanto você ganhou nesse investimento com a inflação descontada. Então, se você tem um investimento que rendeu 6% ao ano e a inflação nesse ano foi de 7%, você nominalmente, obviamente, teve um ganho de capital no seu investimento, mas o poder de compra do seu dinheiro diminuiu. E o que interessa aqui para a gente é o poder de compra do dinheiro e não somente o valor nominal do dinheiro. Então, o que a gente vai olhar agora um pouco é a estrutura da taxa de juros. Vamos voltar aqui para o quadro. Então, vamos pensar na estrutura de juros mais simples que tu pode ter, né? Que é o que a gente vai discutir aqui no curso. Então, vamos ter que esse I' é igual à chamada taxa de juros global. O θ é igual à inflação e o I é igual à taxa de juros real. Então, o que eu vou ter aqui? 1 mais a taxa de juros global é igual a 1 mais a inflação vezes 1 mais a taxa de juro real. Então, vocês percebam aqui que quando eu for comparar uma taxa de juros, eu não estou simplesmente somando a inflação mais a minha taxa de juro real. Eu, na verdade, eu vou estar fazendo essa operação aqui, na qual as taxas de juros vão estar sendo inseridas uma sobre a outra. Então, a minha taxa de juro global é igual a essa estrutura aqui. Então, primeiramente, só quero discutir antes de ir por exemplo, só discutir uma coisa que é importante aqui, que é taxas pré-fixadas e pós-fixadas. Vamos pensar numa operação bem simples, que seria um empréstimo aqui, tá? Então, no empréstimo pós-fixado, tu sabe de antemão qual o total do juro que tu vai pagar. Então, por exemplo, vamos pensar que tu pega um empréstimo, tu pega R$1.000 emprestado no banco para ser pago, esse valor ser pago, o total dele, ser pago, por exemplo, 10% no final de um ano. Então, tu vai pegar R$1.000 e no final de um ano tu vai devolver esses R$1.000 mais 10%. Ou seja, no final, tu sabe com certeza que tu vai devolver R$1.100 para o banco. Uma taxa pós-fixada não seria essa estrutura. Então, na taxa pós-fixada, tu poderia saber, bom, o banco vai te cobrar, tu vai pegar esses mesmos R$1.000 no banco, e o banco talvez te cobre a inflação, algum índice de inflação, por exemplo, um IPCA, o IGPM, o que for definido em contrato, mais uma taxa de juro real. Ou seja, tu só vai saber realmente quanto tu vai pagar desse empréstimo no final do período, quando a taxa de inflação já tiver sido realizada. Então essa é a diferença de taxa de juro pré-fixada e pós-fixada. Então, agora vamos voltar para um exemplo aqui. Vamos pensar que um banco oferece um empréstimo para pessoas físicas de alto risco. A taxa de juros desse empréstimo é pré-fixada, ou seja, o cliente sabe quanto vai pagar de juros, tá? Na data da retirada do dinheiro. Então tu já sabe de antemão qual vai ser o total do juro que tu vai pagar. Então você é o diretor de um banco e precisa definir a taxa de juros a ser cobrada para esse segmento de clientes. Então você tem uma estimativa que a inflação mensal será de 2% ao mês, obviamente, e o banco exige uma taxa de juros real de 6% ao mês. Então qual deve ser a taxa de juros mensal a ser cobrada pelo banco? Vamos pensar que essa estimativa de inflação vai ser realizada diríamos, com probabilidade 1, tá? Então, qual a taxa de juros global a ser cobrada pelo banco? Taxa de juros global, 1 mais I' é igual a 1 mais a inflação vezes 1 mais o juro real. Eu sei que 1 mais essa é a minha taxa de juro global vai ser igual a 1 mais a inflação nesse caso 2%, vezes a minha taxa de juro real, cobrada aqui,
que está em 6%. 1 mais 0,06. Bom, realizo essa conta e vou ter aqui a minha taxa de juro global é igual a 8,12% ao mês. Então, o que eu tenho aqui? Que a minha taxa de juros global a ser cobrada vai ser 8,12. Veja que isso é diferente de eu simplesmente somar 2% com 6%, que daria 8%. Ou seja, a minha taxa de juros global é maior que essa soma. Então, isso é uma propriedade importante da estrutura da taxa de juros que a gente tem que entender.